Queridos irmãos, eis que chegamos aqui no texto primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, o 12 ao 13, onde São Paulo vem progredindo, vem falando sobre os dons. De fato, São Paulo vem falando da nossa relação. Há um tempo atrás, nós falávamos sobre o corpo, sobre a igreja, sobre essa relação dos membros, da responsabilidade, da interdependência de membros que compõem um corpo. Que membros que estão no corpo é para o benefício dos outros membros, assim como ele via a igreja. Mas nós não nos detemos também no problema de fundo. Afinal, porque São Paulo fala sobre a igreja como um corpo, como uma unidade, um único espírito, um único corpo, a pertença desse corpo. Neste corpo está o próprio Senhor como cabeça. Por que tudo isso? Porque São Paulo está trabalhando o problema da divisão, o problema da desunião. E na verdade, muitas vezes, os problemas contra a unidade, contra a divisão também, muitas vezes eles surgem por conta de coisas boas. O problema, acontecia porque pessoas receberam dons de Deus. E dons é coisa boa. Deus estava presenteando a comunidade, com o dom de línguas, principalmente, com o dom de interpretação e dom de profecia. E a comunidade, não mais uma comunidade de judeus, mas a comunidade agora helênica, né? Lembremos que ele está escrevendo aos Coríntios. Então, a comunidade não entendia tudo isso e alguns passavam a se sentir bons, especiais, escolhidos por Deus, eleitos por Deus para receber um dom extraordinário, né? Então, ali entre eles começou-se a colocar uns acima, uns melhores, uns eleitos e outros nem tanto, né? E eis que começa porque nós somos seres humanos, né? Começa a acontecer aquelas insatisfações, aqueles sentimentos de diminuição de alguns. E no final, o problema recai sobre o corpo, recai sobre a comunidade, né? Então, São Paulo vem começar a trabalhar o problema da comunidade, que é também hoje nosso problema. Afinal, aquilo que um é, não é para si. Aquilo que um tem, não tem para si. Principalmente dentro da comunidade. Aquilo que um é, ele o é para os outros. Certa vez, um diácono foi ordenado aqui nesta capela, e eu era seminarista, eu participei, esse diácono disse uma coisa que me marcou. Ele disse assim: hoje eu não recebi o sacramento da ordem. Hoje quem ganhou foi a comunidade. Hoje a comunidade ganhou um presente, a comunidade ganhou um dom de Deus, ganhou um diácono, né? Então, quando Deus concede um sacerdote, um consagrado, um ministro da bênção, não o concede principalmente para ele. Quando ele é consagrado, não é aquela consagração que vai salvar a alma dele, não é aquilo que lhe coloca lá do lado de Deus, lá nas alturas, no céu, não é isso não. Ele terá que fazer o caminho como aqueles destinatários das bênçãos que receberão através das mãos e das palavras dele, né? Ele terá que fazer o caminho da santidade batismal como todos os outros fiéis. Ele terá que rezar, se arrepender, se confessar, praticar a caridade, fazer um caminho, né? Então, isso significa que os dons de Deus nunca são para beneficiar um indivíduo, principalmente ou fundamentalmente, mas é para beneficiar o seu povo, beneficiar a comunidade, é para o bem de todos. Só que nós precisamos entender esta relação, esta interdependência, né? Nessa pandemia, eu vivi uma experiência muito triste, muito difícil. Comecei a celebrar sozinho lá na igreja, com alguns ajudantes, como certamente o padre Eduardo deve ter feito aqui, né? E é uma sensação esquisita, né? A coisa mais esquisita é um padre sem os fiéis, um padre sem o povo, né? Um padre sem as pessoas, né? Rezar sozinho para quem, né?
não encontrar com as pessoas, não acontecer isso que está acontecendo com o padre, os ministros, né, servindo ao povo e o povo recebendo e servindo a Deus com suas orações, com seus pedidos, com seus sacrifícios, com seus louvores, né, sendo oferta viva para Ele e assim também junto, unidos, né, também agindo como povo sacerdotal. Né. Se nós não realizarmos isso, nós sentiremos um vazio, uma falta, uma perda de sentido, né? E esses tempos têm demonstrado isso. Nós não podemos achar que Deus está privilegiando somente a nós. Muitas graças e muitas bênçãos, muitos dons de Deus que recebemos na nossa família, em uma pessoa, né? Sei lá, suponhamos que um rapaz na família tem um grande projeto de frequentar, sei lá, uma faculdade, um projeto profissional, um projeto estudantil e tudo mais. Imagina a alegria do pai, ou a alegria da mãe, ou daqueles que devem se regozijar, né, imagina a satisfação e a felicidade. Aquilo que aconteceu nele também tem efeito nos outros. Isso significa, quero reforçar, que aquilo que Deus dá para todos nós. Cada um na sua medida, cada um dentro das suas condições e das suas capacidades. Mas é para nós. Os dons de Deus são para todos. Assim é com a palavra, assim é com o pão eucarístico. Para entendermos, queridos irmãos e irmãs, que o problema de fundo também deve ser trabalhado. E não podemos também receber a palavra de Deus e achar que Deus está somente falando para nós especificamente. Está também, né? Muitas vezes a palavra vem certinho para nós, mas é para todos. Desta maneira, saibamos que o Senhor nos consagra mesmo, nos elege, o Senhor nos chama e o Senhor nos capacita para a missão. E a missão fundamental hoje é a missão do testemunho de santidade, é a missão do testemunho de ser filho de Deus, é a missão da conversão verdadeira. Esta é a grande missão. E neste processo, ou nesta dinâmica de ser filho de Deus, né, com certeza acontecerá a expressão dos dons necessários que nós precisamos vindo de outros e que os outros também precisam vindo de nós, né? E aquilo que acontecer em nós para os outros é porque Deus tem sempre um propósito maior do que aquilo que nós pensamos. Desta forma, podemos olhar agora a proposta que São Paulo faz para a comunidade aos Coríntios, que também nos serve muito. Então, São Paulo vem falar do caminho incomparavelmente superior. É um caminho, não esqueçamos, não é um dom, é um caminho, é um processo, né, incomparavelmente superior aos outros dons que nós achamos que são os mais especiais. É o caminho da caridade, ou o caminho do amor, né? Esse caminho da caridade, ele é especial, e por ele ser especial, Deus o torna comum, porque Ele é infinitamente generoso e bondoso para com todos nós, e Ele não quer privilegiar alguns com o caminho da caridade e outros não. Ele quer dar esse dom especial, esse caminho para todos, porque todos são seus queridos filhos, são seus filhos amados. Então, este caminho também é o caminho que nós fazemos, nós somos agentes, nós somos protagonistas deste caminho. Então, o caminho do amor também, ele é simples, ele é comum, é verdade, e ele é aplicável ainda hoje. Quando começamos a ouvir sobre a caridade, vai dizendo o que a caridade é, né? A caridade, nem sei qual foi, se foi a primeira ou se foi a segunda versão. Acho que foi a segunda versão, né? A caridade, vai dizendo São Paulo, né? A caridade é paciente, a caridade é benigna, a caridade não é invejosa, não é vaidosa, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade,
mas se regozija com a verdade, né? Se regozija com a verdade. Então, é aplicável, tudo isso aqui é aplicável. A questão da paciência é um desafio nosso. A questão da bondade é também uma missão e um dever do cristão, né? A questão da inveja é realmente um grande perigo para nós. Sabemos como o nosso espírito pode sim se estabelecer de desejo pelas coisas dos outros, ou nos entristecermos pelo sucesso e pelo bem que os outros têm, né? A soberba, tudo é coisa que nós podemos trabalhar hoje em dia. As pessoas podem se confessar de inveja, podem se confessar de cólera, podem se confessar de soberba, de que não foram boas, de que não amaram, que lhes falta muita paciência, de que não... Então, o caminho da caridade é um caminho atual. É o nosso caminho de agora também, né? Veja, não faz nada de inconveniente. Como é assim louvável e admirável as pessoas prudentes, as pessoas que não são inconvenientes, como mostra que tais pessoas, as pessoas sabem, têm um domínio de si, um equilíbrio. As pessoas que lutam contra as inconveniências, elas se autodesafiam, elas controlam, elas se dominam, e tem tudo mais que é o caminho da caridade. Vejam, este é um caminho superior, e este é um caminho que nós somos desafiados a fazer também hoje, a realizarmos, né? Este caminho da caridade, então, traz também coisas positivas. Suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. A caridade nunca acabará. Suportar, acreditar, né? Estar contente com a verdade, com aquilo que é certo. Hoje nós temos este problema. Nós temos este problema das mentiras sendo transmitidas como verdade. E às vezes são males horríveis, males horrorosos, né? Por exemplo, sobre a vida matrimonial, sobre o amor, sobre a santidade, né? Sobre a ética, né? Hoje as pessoas, elas assumem uma postura do erro descaradamente, e elas querem impor isso como verdade, e muita gente começa a muitas vezes aí acreditando que é normal, que é comum, que é assim mesmo. Então a caridade é um caminho diferente. Quando nós vemos a verdade, nós nos alegramos com aquilo que é certo. Assim, queridos irmãos e irmãs, este é o caminho que São Paulo propõe, e este é o caminho de perfeição. E por mais que pareça assim possível de concretizá-lo, é difícil, porque é um caminho superior. É difícil. Haja vista se nós pararmos para pensar que muitas vezes nossa paciência não é tão grande, e que muitas vezes a vaidade também nos atinge, né? E por aí vai, e tudo passa por aí, né? O Senhor Jesus Cristo se faz presente em nossas vidas, para brilhar, para estar conosco e nos mostrar a verdade sobre nós, e nós somos chamados a acolhê-lo, a aceitá-lo, a nunca rejeitá-lo. Só que o Senhor Jesus Cristo, por mais que seja anunciado com belas palavras, ele traz grande incômodo. O Senhor traz grande incômodo, o Senhor vem mexer conosco, é isso que ele faz. Ele vem mexer com o nosso conforto, né? Eu me recordo que uma vez uma mulher disse assim: olha, eu acho que eu vou ficar louca. Antes eu não participava, eu não ia às missas, ia uma vez ou outra, mas agora eu estou indo às missas, agora eu me sinto tão cobrada. Eu acho que eu devo mudar tanto, mas calma, sabe? Calma, pelo menos Deus começa a revirar o nosso ser. Nós começamos a perceber que a presença de Deus, que a graça de Deus começa a mostrar na nossa consciência, na nossa vida, que algumas coisas que já aconteceram, outras que acontecem, não se encaixam muito com a presença do Senhor. Passamos até a sentir uma certa vergonha. Comece a fazer, sei lá, uma novena, um propósito de oração, uma peregrinação ao sacramento da reconciliação, umas adorações ao Santíssimo. Comece a rezar, que você começará a ver com clareza aquilo que não é mais conveniente com a presença de Deus nas suas vidas. Você começará a perceber que tem coisas que não combinam mais com a comunhão eucarística.
Tem coisas que nós precisamos mudar, que nós precisamos... Há certos incômodos, né, que começam a nos provocar. Jesus Cristo, diante daqueles homens lá na sua cidade, lá em Nazaré, Jesus Cristo mostrou quem eles eram e quem ele realmente era. E que eles não acolhiam e não reconheciam a Deus e não tinham fé. Eles não aceitaram. Muitas vezes, quando a luz de Deus, vindo de alguma forma, através da palavra, através do Senhor, através de alguém que fala para nós o erro, pode ser que produza acolhida ou pode ser que produza rejeição, revolta em nós. E se isso acontecer conosco, isso será um ponto de discernimento. Que Deus esteja em vossas vidas e que todos vocês possam reconhecer o Senhor e acolhê-lo de verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos professar a nossa fé. Creio em Deus.